E aí, meus amigos, tudo bem? Tava com saudade de vocês. Hoje eu estou fazendo aqui o 8º vídeo da nossa série Viver em Portugal. Quem não viu os vídeos anteriores, dê uma olhadinha nos vídeos anteriores, que estão muito bacanas, tá bom? Onde eu estou contando a minha história todinha, ter saído de Natal, ter vindo trabalhar em Lisboa e ter arrumado um emprego, e assim vou contar a história da minha história para vocês em 10 vídeos. Então hoje vou para o 8º vídeo, beleza? Então fica por aí. Então, como eu tinha falado antes no vídeo anterior, tá aqui, eu trouxe a carteirinha para mostrar para vocês, ó, que todo estudante de faculdade tem que ter essa carteirinha. Você preenche ela, tá bom? Em torno mais ou menos de 28, 32 euros, e você pode andar de metrô o mês todo, tá bom? Então todo estudante tem que ter essa carteirinha aqui, ó, tá bom? Que é a carteirinha de estudante e também a carteirinha de passe, que é para você coloca crédito nela, paga, né? Então você pode andar de metrô e de ônibus. Então eu coloco só metrô, fica em torno de 28, 32 euros por mês, tá bom, pessoal? Então hoje o vídeo eu vou falar um pouquinho para vocês, falta de dinheiro. Então você já me acompanha nesse vídeo aí falando sobre a nossa saga em viver em outro país. Hoje eu vou contar um pouquinho para vocês sobre viver sem dinheiro, que é muito ruim. Então, como vocês já sabem, eu já falei para vocês no vídeo anterior que eu voltei a estudar, a fazer faculdade de turismo. Então isso foi muito importante para mim, principalmente na minha vida acadêmica e também cultural. Então eu passei estudando mais ou menos em torno de 4 meses, mais ou menos, de setembro até janeiro, mais ou menos 4 meses estudando. Então quando chegou a crise, então a gente passou por um momento muito ruim da nossa crise, que a gente não teve condições de pagar mais a faculdade. Então quando você não tem mais condições de pagar a faculdade, você tem que deixar a faculdade, claro. Só que nesse momento eu tive uma ideia muito grande de entrar em contato com o diretor da instituição, do Grupo Lusófona. E ele falou que isso acontece não só comigo, porque eu sou imigrante, mas sim até com mesmo os portugueses. Então ele me mandou procurar a direção do Grupo Lusófona, que lá eu poderia ter mais algumas informações. Então o que eu fiz? Procurei o grupo e falei que estava passando por dificuldades financeiras, bababá. Contei essa história para eles, então eles me encaminharam para um determinado setor lá, que nesse setor eu tive que colocar todos os meus dados da faculdade, quanto tempo estava fazendo faculdade, quantos meses eu estava sem pagar a faculdade, o que eu fazia ali, da onde eu era. Então foi uma coisa muito burocrática, durou mais ou menos 3, 4 horas, isso aí. Então coloquei todos os documentos lá. Então se eu fosse aprovado, o que ia acontecer? O governo português ia pagar minha faculdade, ou a instituição ia pagar minha faculdade, para depois, quando eu terminasse, eu poder pagar ao governo português. Então quando ele me disse isso, eu fiquei muito feliz. Então comecei a voltar a estudar novamente. Estudava durante o dia, à noite, e durante o dia procurava trabalho para poder usar isso. Como eu tinha algumas reservas, deu para mim sustentar só estudando. Então durante o dia eu procurava trabalho, tarde e manhã, e durante a noite estudava. Então passei quase um mês procurando trabalho. Então foi o que aconteceu. Todos os empregos, quando eu ia para entrevista, lógico que eu ia para muitas entrevistas, tinha vezes que eu ia para 4, 5 entrevistas por dia. E o grande problema é que não tinha condições de aconselhar trabalho e estudo. Então, para você imigrante, ou você trabalha ou você estuda. Então eles não têm pouco trabalho para imigrante que não seja durante o dia todo. Então raramente você vai trabalhar durante o dia. Então na maioria das vezes mais em construção civil, mas no meu caso não era construção civil, era mais restauração, como garçom ou trabalhar em lanchonete. Geralmente lanchonete era part-time, ou você pegava de manhã, de 9 horas até 3 da tarde, ficava livre até 6, 7 da noite, pegava de 7 até 10, então isso para mim não dava. Então eu passei quase um mês procurando emprego que possa conciliar trabalho com estudo. Então eu conto para vocês, pessoal, todo emprego que eu procurava não dava, porque não tinha condições. Porque quando eu ia fazer entrevista, o cara diz, olha, tem que ser o dia todo, ia atrapalhar
ou era um lugar muito distante, que eu não tinha condições de sair de casa e trabalhar e voltar e chegar no horário. Geralmente ia chegar mais ou menos 8 horas. Então, para mim, não era muito conveniente arrumar esse trabalho. Então, eu passei um mês procurando e nada de arrumar emprego nesse sentido, de trabalhar durante o dia e estudar à noite, porque para nós é muito difícil isso. Então, quando eu ia fazer algumas entrevistas, até mesmo um brasileiro que já estava lá há muito tempo, contava a minha história para eles, eles diziam, rapaz, boa sorte, mas eu acho que vai ser muito difícil para você arrumar um emprego que possa conciliar isso à sua faculdade. Mas enfim, então eu passei um mês procurando, não consegui. Então o que foi que aconteceu? No finalzinho de dezembro, mais ou menos lá para o dia 20, noite de Natal, eu não estava desempregado, estava estudando, tinha esse recesso de Natal e Ano Novo. Então foi o que aconteceu? Por não estar estudando devido a esse recesso, aconteceu de eu adoecer. Então, o que foi que aconteceu? O Johnny adoeceu. Então, eu estava sem dinheiro, quando ele já tinha acabado, sem poder estudar, porque eu também estava com medo de não ser aprovado e eu ter que sair da faculdade, e também eu tenho que arrumar um emprego. Então, eu estava com aquilo muito na cabeça. Então, isso me dificultou bastante de eu permanecer ali. Então, cada momento que eu passava, dava vontade mais ainda de voltar para o Brasil. Então, passei uma semana pensando em voltar, pensando em não ir, pensando em ficar, e veio muita coisa na minha cabeça. Findei me decidindo que era a hora de voltar para o Brasil. Então, imagina aí, eu tinha um futuro pela frente, enfim, de entrada na faculdade para poder continuar no país estudando. Então, o único problema que estava atrapalhando era o trabalho. Como eu não conseguia arrumar emprego, principalmente arrumar emprego no mês de dezembro é muito difícil, porque a maioria dos restaurantes fecha porque não tem esse movimento todo. Então o melhor momento para trabalhar seria até setembro, você consegue arrumar emprego. Depois disso, dezembro e janeiro fica muito difícil, porque a maioria dos restaurantes diminuiu a carga horária, então não vai ter muito funcionário. Então eu tive essa dificuldade, senti muito essa dificuldade nesse momento. Então o último momento, a ideia que eu tive foi a ideia de voltar para o Brasil. Então o que foi que eu fiz? Como eu tinha muitos amigos na hora H, esses amigos sumiram, mas sumiram por quê? Porque eu me mantive orgulhoso, porque o brasileiro, quando está na Europa, imigrante, ele é orgulhoso. Tem hora que ele é orgulhoso e não quer se meter a certa situação de pedir dinheiro emprestado, ou quando você vai pedir também, as pessoas viram as costas para você e também não podem lhe ajudar porque está naquela mesma situação. Então o que eu fiz? Liguei para o Brasil e pedi dinheiro emprestado a um amigo meu para poder mandar dinheiro para mim. Então ele fez o quê? Depositou dele na minha conta, eu comprei a passagem e pensei em voltar. Ainda fiquei naquela, se eu volto, não volto. Então decidi voltar. Então voltei para o Brasil, onde deixei tudo. Meu futuro talvez tenha ficado lá, mas enfim, deixei tudo e voltei para o Brasil. Então, quando eu cheguei aqui no Brasil, para vocês terem uma ideia, quando eu cheguei aqui no Brasil, com 2 dias que eu estava aqui, a universidade mandou uma carta para mim, falando que eu fui aceito no programa, né? Era tipo um programa que eu poderia estudar durante a faculdade, e quando eu terminasse de fazer a faculdade, eu poderia pagar a faculdade. Então eu falei, não acredito. Com 2 dias que eu tinha chegado no Brasil, recebi e-mail pedindo que eu fosse, levasse todos os documentos para poder dar entrada no processo, que o processo foi aceito. Eu fiquei, pô, e agora? Ou volto ou não volto? Eu peguei, enfim, abandonei esse espírito de ser europeu e voltei para o Brasil e continuo a vida até hoje aqui no Brasil. Então, isso foi uma historinha que eu contei para vocês da minha vida, que eu passei entre desistir da faculdade, desistir de outro país para voltar para o país. Então, quero terminar por aqui, porque senão vai ficar muito grande esse vídeo. Então, esse vídeo aqui é o 8º. Faltam 2 vídeos para me contar para vocês, tá bom? Para a gente poder terminar a série de 10 vídeos. Eu queria que vocês vissem o próximo vídeo, que vai ser muito bacana, que vai ser os outros 2 vídeos, para a gente fechar essa série
de viver em Portugal, beleza? Então eu conto com vocês, espero vocês que tenham gostado dessa minha saga e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, pessoal!